A paz do nosso Senhor Jesus. Um ótimo dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra de hoje é em 2 Samuel, no capítulo 16, dos versículos 21 ao 23, que diz assim: E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvira, que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de teu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. É, até aqui. E o Espírito Santo de Deus fala que aqui Aitofel aconselha a Absalão tomar as concubinas de teu pai, as mulheres do rei Davi, e se deitar com elas perante todo o sol. Mas isto que está acontecendo com o rei Davi, essa atitude que Absalão tomara de tomar as mulheres de teu pai, o Senhor já tinha falado a Davi no capítulo 12 de 2 Samuel, dos versículos 11 e 12. Então o Senhor, porque Davi errou gravemente contra o Senhor já tinha avisado que alguém próximo a Davi iria tomar suas mulheres e iria deitar com elas perante todo Israel. E isso acontece aqui no capítulo 16, dos versículos 21 ao 23. E quem é Aitofel que deu esse conselho é a, a Absalão? O conselho de Aitofel era tão eficaz que era considerado como se a palavra de Deus se consultara. Era como se os conselhos que Aitofel dava viessem diretamente do Senhor. Não que o conselho dele vinha diretamente do Senhor, mas era tão eficaz, era tão eficiente os conselhos de Aitofel, que era considerado como se fosse o conselho do próprio Deus. E acontecendo isso com Davi, Davi reconhece que isso está acontecendo por conta de seu erro, por conta é, de sua, por conta de seu pecado contra o Senhor. Então que possamos olhar para essa história de Davi. É certo que Aitofel não acabará bem por é, tomar também essas atitudes, por dar esses conselhos a Absalão. Absalão também não irá acabar bem por cometer essas transgressões contra o seu pai. Mas que Deus permite certas coisas acontecer com Davi, certas consequências ruins por conta do seu erro contra Deus. Então, Davi, mesmo com tudo isso acontecendo com ele, ainda assim foi considerado o segundo coração de Deus, porque Davi, passando por todas essas situações, reconhecia a grandeza de Deus e humildemente aceitava as consequências dos seus erros. Não que Davi se alegrava com isso, mas passando por aqueles momentos difíceis, Davi reconhecia a grandeza de Deus e sabia que aquilo estava acontecendo por erro seu, e não ficava colocando culpa em terceiros ou tentando achar alguma saída, não. Ele aceitava aquilo que Deus retribuíra a ele por conta de seu erro e sabia que Deus agiria a favor dele se ele mantesse firme no Senhor. Então que possamos usar essas histórias de Davi como exemplo para não cometer esses mesmos erros, para que a gente possa ter zelo pela palavra do Senhor, porque Davi está sofrendo essas coisas por desobedecer a palavra do Senhor, desobedecer
é, é a palavra sagrada do Senhor. Então que possamos dar atenção, meditar na palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, para que não erramos contra o Senhor. E para que possamos cada vez mais tomar atitudes boas, atitudes que agradam a Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Porque sozinho eu não consigo tomar atitudes boas. Nós não conseguimos, porque é da nossa natureza é, tomar atitudes ruins, errar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode sim tomar atitudes melhores, melhorar dia após dia. Então que é, tenhamos esse zelo pela palavra do Senhor e pedimos ajuda para o Espírito Santo de Deus nos ajudar em todas as nossas dificuldades. E eu declaro que o Espírito Santo irá ajudar você, se você crer que ele pode mover a seu favor. Eu declaro que o Espírito Santo irá te ajudar em todas as suas dificuldades, em nome de Jesus. E esta é a palavra de hoje, espero que guarde no coração. Eu declaro muita paz, muito renovo, muita restauração. Em nome de Jesus. Tamo junto. Fica com Deus.